Capítulo 376. Em uma sala cheia da fragrância etérea do extrato de amanta e do remédio olho do espírito, o capanga de capim, que havia sido possuído por Klein, foi obrigado a entoar o nome honroso de o louco. Em meio aos murmúrios monótonos, mas rítmicos, e à fragrância que dificultava o foco, o corpo espiritual do homem gradualmente se dissipou. Tornou-se confuso, mas manteve um certo grau de lucidez incomum, como se estivesse se hipnotizando. Com a ajuda de Klein em sua forma de corpo espiritual e a reação do ento do nome honroso de o louco, ele lentamente entrou em um estado de sonambulismo artificial. Sua projeção astral aproximou-se da névoa cinza infinitamente alta e da localização misteriosa acima da névoa cinza. Klein aproveitou a oportunidade, encerrou a convocação e voltou ao imponente palácio antigo, onde se sentou no assento pertencente ao louco. Ele viu um círculo de luz brilhante ondulando ao seu redor, esboçando a figura ilusória do capanga de capim. O espaço misterioso foi afetado pelo ritual, pois tremia levemente. Parte da energia estava sendo arrancada e fluindo lentamente. Klein pegou a carta do Imperador das Trevas e uma estatueta de papel brilhou em sua mão. Com um movimento de seu pulso, a estatueta de papel voou e absorveu a lasca de energia que havia sido arrancada da névoa cinza. Em seguida, transformou-se em um homem usando um boné preto e uma jaqueta de algodão grossa. Ele parecia idêntico ao capanga de capim, até mesmo sua aura e sensação eram indistinguíveis da pessoa real. Esta estatueta de papel se sobrepôs à figura ilusória do alvo e o ajudou a resistir às restrições misteriosas e desconhecidas colocadas em seu corpo espiritual. Ao mesmo tempo, Klein segurava a carta do Imperador das Trevas e espalhava sua espiritualidade, tocando a projeção do capanga de capim formada pela pura luz. Esta foi uma das aplicações de atos secretos, onde um humano fraco e um grande ser puderam estar um pouco sintonizados um com o outro, sentindo o conhecimento correspondente e obtendo uma maravilhosa experiência espiritual. Ao contrário das circunstâncias normais, Klein estava desempenhando o papel do grande ser neste caso. Nesse tipo de estado interativo próximo que pertencia a um ato secreto, os humanos poderiam obter conhecimento de grandes existências, e grandes existências também poderiam naturalmente usar perguntas para obter as informações que desejassem. Se não fosse pela incapacidade de Klein de dominar o campo da mente, ele teria sido capaz de plantar uma semente de vontade. Que tipo de gente poderosa tem na Vila do Capim? Klein perguntou através do estado de espiritualidade interativa. Sem resistência, a projeção transmitiu as memórias a Klein, fazendo-o sentir como se estivesse assistindo a um filme holográfico. O homem de boné ficou respeitoso e temeroso na sala. Na frente dele estava um senhor de meia-idade em um fraque preto e uma peruca branca. Este cavalheiro tinha um rosto longo, magro e severo, e sua boca era naturalmente franzida, dando uma sensação excepcionalmente fria. Ele seguiu a corrente dourada em seu relógio, tirou um relógio de bolso da mesma cor, abriu-o para dar uma olhada e então disse com uma voz profunda: "Olhe para mim." O homem de boné não se atreveu a desobedecer enquanto levantava a cabeça e olhava à sua frente. "Sim, Sr. Harras." Antes que pudesse terminar suas palavras, ele viu um par de olhos que piscavam com uma luz estranha, e ele ouviu um comando: "Mantenha sigilo. Você não pode vazar nada do que vê ou ouve nesta vila para mais ninguém." O homem de boné tremeu inexplicavelmente, sentindo que deveria fazer o que a outra parte havia ordenado. Ele abaixou a cabeça novamente e disse: "Sim, Sr. Harras." Reticências. O homem de boné carregou uma garota inconsciente pelas escadas até a entrada do porão. Havia uma pequena sala separada das outras, e um homem barbudo de idade desconhecida estava sentado dentro dela.
Este homem barbudo tinha um par de olhos azuis assustadoramente frios. Ele segurava um pedaço fino de flanela na mão e limpava cuidadosamente o rifle branco acinzentado sobre a mesa. O rifle era grosso e comprido, conectado por um cano a uma grande caixa mecânica da mesma cor. Era um rifle a vapor de alta pressão. Esse era um item controlado pelos militares. Senhor Belize, o homem de boné curvou a cabeça em saudação. Reticências. O homem de boné entrou em uma estrutura subterrânea bem organizada que parecia uma prisão. Ele então trancou a garota inconsciente em um dos quartos pequenos. Trancou a porta, voltou ao corredor e pegou a lanterna que lhe fora designada. Naquele momento, ele viu uma figura se aproximando lentamente do outro lado do corredor. A figura parecia ser capaz de ver através da escuridão sem qualquer iluminação. Com o auxílio da lanterna, o homem de boné percebeu que se tratava de uma mulher na faixa dos 30 anos. A mulher trajava touca marrom, blusa branca fina e suspensórios, além de botas de couro que chegavam até os joelhos. Havia velhas cicatrizes em seu rosto e um sorriso cruel nos cantos da boca. O homem de boné abaixou a cabeça com medo enquanto gaguejava. Senhora Kate. A mulher o ignorou. Passo a passo, ela se aproximou dele e passou por ele, como se ele não fosse nada além de ar. Quando a mulher chamada Kate saiu, o homem de boné curvou os lábios e disse: Puta! Quando você for para a cama, com certeza terá mais energia do que uma prostituta. Ele levantou a virilha, ergueu a lanterna e saiu do porão. Reticências. O homem de boné encontrou dois homens no grande salão que brilhava em ouro. Um deles tinha cerca de 1,65 m de altura e era um pouco rechonchudo. Ele não tinha nenhuma característica especial, mas seus olhos sempre tinham uma aparência assustadora. O outro era um pouco mais alto que 1,70 m e parecia um pouco velho. Ele tinha algumas rugas e um nariz grande. Seus olhos castanhos estavam cheios de espírito, e ele não parecia ter um olhar de dissuasão. Senhor Capim, o homem de boné cumprimentou o homem gorducho de meia-idade, depois disse a outra pessoa: Senhor Parker. Reticências. No início da madrugada, o homem de boné encontrou o frio cavalheiro de meia-idade chamado Senhor Harras na entrada do porão. Harras, usando um capuz branco, olhou para ele, que estava parado respeitosamente ao lado. Ele indiferentemente estendeu a palma da mão direita em direção à entrada do porão e disse solenemente: Confinamento. Silenciosamente, havia uma sutil diferença nos arredores. Reticências. Há um total de 4 Beyonders. Pelo menos 4 deles. O mais forte deve ser aquele Sr. Harras, sequência 6 no mínimo, ou talvez até sequência 5. Eu me pergunto que caminho é esse. Parece semelhante ao caminho do Imperador das Trevas. Confiar na ordem e emitir comandos? A julgar pelas cenas agora, as restrições referem-se apenas ao porão, não à vila inteira. Isso mesmo. Com tantas pessoas entrando e saindo durante o dia, seria muito problemático entrar e sair depois que as restrições estiverem em vigor. Será que à noite é o mesmo? Klein analisou as informações que acabara de receber e perguntou novamente: qual é o layout geral da vila? Ele rapidamente recebeu resposta e viu um magnífico salão, uma ampla sala de jantar, corredores conectados, banheiros e cenas do porão. Através deles, Klein montou em sua mente o esboço da vila de Capim. Sentindo sua espiritualidade esgotada, ele fez uma pergunta final: quem são as figuras importantes com as quais Capim está intimamente relacionado? A cena diante de seus olhos era o magnífico salão de antes. Garotas seminuas se prostravam enquanto serviam bebidas aos convidados, deixando-os abusar delas ou brincar com elas. Caso contrário,
seriam arrastadas diretamente para um local isolado para serem devastadas. Eles eram jovens e seus rostos eram amargos e entorpecidos. Qualquer pequena demora ou falta de entusiasmo resultaria em açoites dos criados ou servos de Capim. Nenhum desses servos mostrou um pingo de simpatia apesar de ver tais cenas malignas. Eles lutaram para serem os primeiros a se mostrarem em uma tentativa de obter recompensas. Klein viu Capim entre os convidados, o frio Sr. Harras, e um deputado da Câmara dos Comuns que aparecia com frequência nos jornais, Vardeira, um homem gordo que era chamado de vice-chefe. Reticências. Aquele é um dos subchefes do Departamento de Polícia de Backlund? Esse é um dos superiores do Departamento de Polícia. E pensar que nenhum desses empregados é bom. Isso é compreensível. O pessoal contratado da vila deve ter sido examinado antes e deveria ser suficientemente confiável. Klein esfregou a testa, interrompendo o ritual de ato secreto. O homem de boné era apenas um líder inconsequente, e isso era tudo o que ele sabia ou participava. Mesmo neste momento, a misteriosa restrição a ele ainda era imperturbável. Klein encerrou o ritual e permitiu que ele desaparecesse acima da névoa cinza enquanto voltava ao mundo real. Sentou-se ao lado da cama e olhou para o homem de boné que estava inconsciente. De acordo com as informações que acabara de coletar, ele analisou a viabilidade de uma performance e considerou um plano após o outro. No final, Klein teve uma ideia definitiva. Ele sussurrou para si mesmo: talvez eu não precise de um ajudante. Em vez disso, um ajudante me arrastaria para baixo, tornando inconveniente para mim escapar em momentos de perigo. Escolher o momento certo é muito importante. Reticências. Quase 50 minutos depois, o homem de boné cinza escuro apareceu no Burgo Leste enquanto se dirigia direto para as ruas controladas pela gangue Smanger. Assim que ele viu algumas pessoas magras de pele escura com aparência feroz, imediatamente se aproximou. Fingindo não olhar para onde estava indo, ele esbarrou em uma delas. Caramba! Seu bando de lixo! O homem de boné xingou alto e deu um soco em um deles. Montanhenses, que adoravam lutar, não recuaram e entraram em uma briga com ele. No processo, o homem de boné sacou sua adaga e os outros montanheses também sacaram suas armas. Cleng. Durante a batalha, uma adaga apunhalou o pescoço do homem encapuzado quando ele não conseguiu se esquivar a tempo. Foi direto para suas artérias. O homem de boné caiu enquanto sangue vermelho se acumulava em torno de sua cabeça. Ele rapidamente perdeu a vida, e a figura ilusória e transparente dentro de seu corpo desapareceu imediatamente. Klein voltou acima da névoa cinza e, usando-a como trampolim, reentrou em seu corpo. Ele então abriu os olhos no hotel barato no Burgo Sherwood. Ele limpou o resto das evidências e foi até a recepção para fazer o check-out da sala. No caminho de volta para a rua Minsk, Klein mais uma vez passou por cima da névoa cinza. Ele queria adivinhar uma informação simples, mas crucial. Pegou uma caneta tinteiro e escreveu uma linha: a hora que Capim jantará hoje. Ponto.